Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Manuel Batista. Nós estamos gravando mais um vídeo para a glória de Deus e pedindo nossos queridos amados, quando vir esse vídeo, compartilhar, se gostar, né? Passe ao companheiro para a gente aprender juntos. Amados, antes de começar, eu quero deixar bem claro para os irmãos, eu não sou contencioso, nem discuto religião, e nem sou melhor do que os meus irmãos. Eu só sou testemunha de Cristo e ouvindo nessas últimas horas, meus amados, muitos ensinamentos sobre tanta coisa, lei, isso, aquilo, dízimo, tantos ensinamentos que a gente está ouvindo. Isso eu, como pastor, também me preocupo em ver o que o nosso povo está aprendendo nessas últimas horas. Precisamos de muita segurança e pedindo a Deus misericórdia e orientação. Nesse vídeo eu quero falar sobre o dízimo, outro problema, né? Sobre o dízimo. Dízimo. E peço a Deus que abençoe a mente dos meus irmãos com de ler, não me entenda com contencioso. Pegue a sua Bíblia e vamos conferir. Cristo mandou examinar as Escrituras para testemunhar dele. Então, você estudando a Bíblia, compartilhando os versículos que quero deixar aqui escrito hoje, ou não melhor escrito, mas declarado, você tem uma noção se eu estou ensinando a minha religião, a minha pessoa, ou se estamos ensinando a Bíblia. Amém? Pontapé de partida, dízimo, imposto décimo de rendas. Também é chamado na Bíblia o dízimo de oferta alçada. De onde veio o dízimo? Foi um mandamento de Deus, veio da lei de Moisés. Veio da doutrina dos apóstolos? Não. Dízimo veio de uma decisão de um crente chamado por Deus, escolhido por Deus, vencedor com Deus, abençoado por Deus. E depois de abençoado, que isso é um sinal, ele deu o dízimo de tudo, certo? O dízimo virou tipo uma tradição religiosa entre a família de Abraão, porque dízimo é com os filhos de Abraão, certo? Então, em Levítico capítulo 27 e versículo 32, o Senhor disse a Moisés, contra as dízimas das vacas, de ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, que é a palavra, o dízimo será santo ao Senhor. E no versículo 34 do mesmo capítulo 27 de Levítico, também o dízimo foi mandamento e lei. Agora, no início não, mas Deus mandou que Moisés escrevesse, porque ele sabia que havia ensinamentos hoje. E se eu tivesse a Bíblia, como ensinaria? Eu quero deixar bem claro para meus irmãos que eu não quero ensinar nada sem a Bíblia, eu não posso. A Bíblia é o nosso manual para ensinar o povo de Deus. Muito bem. Então, em Números, capítulo 18, versículo 21, começa a história de Deus administrando o dízimo. Versículo 21 de Números 18, Deus disse a Arão, tenho dado todos os dízimos aos levitas por herança, para cuidar do ministério da tenda da congregação. E o versículo 24, Deus disse ainda a Moisés, avisa os levitas, que de todos os dízimos que eles receberem dos filhos de Israel que eu dei, eles oferecem ao Senhor uma oferta alçada. Capítulo 25 de Números 18, Deus fala com Moisés mais uma vez, avisa os filhos os levitas, e o versículo 26, Deus disse, que de todos os dízimos que eles receberem dos filhos de Israel que eu dei, que ofereça ao Senhor uma oferta alçada, que é o dízimo dos dízimos. Em versículo de Número, versículo 28, Deus disse ainda a Moisés, avisa os levitas, que de todos dos dízimos que eles receberem dos filhos de Israel, que eles ofereçam uma oferta alçada ao Senhor, e uma oferta alçada a Arão, o sacerdote. Amém? Deus administrando o dízimo. Em Hebreus capítulo de número 7 e o versículo 5, já aqui em nosso tempo, Deus avisa aos levitas sacerdotes que é dado ordem por lei, que
Levítico 27, 34. Dos sacerdotes hebreus receber do povo, digo, volta o escritor e diz, do povo não, dos seus irmãos, ainda que saia dos lombos de Abraão. Quem saiu dos lombos de Abraão? Saiu hebreu, Abraão era hebreu, Gênesis 14, 13, certo? Eu não quero ensinar sem a Bíblia, meu irmão. E aí, os filhos de Israel, os levitas, começaram a receber. Em versículo 9 ele diz, quem recebe dízimo também pague dízimo, por causa da trajetória divina lá de Números que nós já lemos, né? Em Malaquias capítulo 3 e versículo 7 a 10, que é aí que está a polêmica do professor, aí diz, Deus disse ao profeta Malaquias, por quê? Porque o povo estava roubando o dízimo da casa de Deus. Hoje tem ladrão demais, né? Agora, só que os pregadores de hoje, 90%, eles atacam o dízimo, mas não atacam o ladrão. Eu quero fazer como fez Malaquias. Malaquias deixou o dízimo e atacou o ladrão. E Deus disse a ele, avisa para ele que eles estão separados. E precisa tornar para mim o versículo 7. O versículo 8, Deus disse, eles estão roubando a mim. Por que estão roubando a mim? Estão desviando do tesouro o meio de sustentabilidade para os meus obreiros. Pedismo é sustentabilidade de obreiro de Deus. E Deus disse, estão me roubando. É claro, quem faz isso. Tem nego deitando e enrolando aí hoje, né? Monções, carros de luxo, avião de luxo. Eu não estou realmente condenando ninguém, que eu não sou promotor de espírito e nem juiz de alma. Agora, a gente está vendo claro, agora está precisando alguém se levantar, deixar de atacar o dízimo e atacar o ladrão, que tem ladrão demais roubando por aí do tesouro, certo? E Deus disse, com maldições sois amaldiçoados, versículo 9, o papel do ladrão é ser amaldiçoado, não tem jeito. E o Senhor disse, traga os dízimos à casa do tesouro, aquilo que vocês estão pegando, destruindo, roubando da minha casa, traga, para que haja mantimento na minha casa, certo? Agora nós vamos aqui, amados, parar um pouquinho nesse sentido, coloquei um pequeno parênteses, para nós entrar agora, sabe de quê? Nós ouvimos uma briga, uma contenda terrível que está acontecendo hoje, entre escritor da Bíblia e professor, ensinador contra dízimo e lei. E eu acredito que, como Números capítulo 20, versículo 1, versículo 8, me perdoa, Atos 1:8, Cristo diz, vocês são minhas testemunhas. E os discípulos, os inspirados por Deus, 40 escritores, 38 homens e 2 mulheres, foram tudo pessoas que Deus inspirou para escrever a Bíblia. Cristo diz, vocês são minhas testemunhas. Os discípulos hoje, os escritores, estão no altar do santo esperando o arrebatamento. Mas aqui na terra tem testemunha de Cristo. Aleluia. E é por isso que estou aqui no campo, tratando dessa expressão, desse ensinamento com a Bíblia na mão e mostrando que os escritores reagiram. Porque não estão mortos, estão vivos, estão esperando. E quem vai defender com eles? Eu vou defender. Certo? Entrando em ação, escritor contra professor, pastor que está pregando contra dízimo e profeta. Vamos lá. Primeiro estão dizendo que o Paulo disse que os obreiros de hoje, o obreiro não é digno, não tem direito a salário da igreja. Paulo está dizendo é mentira. Presta bem atenção, pega a Bíblia, meu irmão. Vamos ler a Bíblia, abre a Bíblia. Paulo disse é mentira. Vamos para 1 Coríntios 9 e versículo de número, deixa eu ver aqui. Vai estar aqui, de número 2. Paulo disse assim, olha, se eu não sou
realmente apóstolo para vocês, para os outros, para vocês eu sou, porque vocês é o selo do meu apostolado. E o versículo 3 ele diz: essas coisas escrevo para mim, para minha testemunha, para minha defesa, para os que andam me acusando. No versículo 4 ele diz: será que nós não temos direito de comer e beber? No versículo 7 ele disse: quem pode trabalhar por conta própria? Quem pode? E no parte B do versículo 7 ele disse: quem apacenta o gado não tem direito de comer do leite do gado? E no versículo 14 ele diz: e está escrito, disse o Senhor, que quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, ele disse: e a lei, não selar a boca do boi, que a parte do trigo, né? E digno é o obreiro do seu salário. Paulo disse: está mentindo, eu não ensinei isso. Paulo foi doutor da lei, falou de 3 leis na Bíblia, e nós vamos aprender hoje qual é a lei que condena o homem. O povo está se condenando e condenando muito com a lei. Vamos para frente? Aí outro diz assim: não, mas a lei, irmão, foi lá o dízimo é da lei, não diz que é da lei. Aparece Moisés e disse: é mentira. Moisés é o escritor do livro, meu irmão. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Moisés, como dizendo: eu escrevi o livro, não escrevi isso, e é mentira, porque Abraão não era hebreu, nunca guardou lei, e não recebeu ordem de ninguém para entregar dízimo. Olha aí, Moisés está dizendo que está mentindo. Vamos lá. Outro diz: irmão, que a lei e os profetas só foi até João. Mateus chega e diz: é mentira. E se Mateus está dizendo que é mentira, ele tem que provar. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 17. Deixa-me ver aqui, eu quero estudar a Bíblia. Estou estudando, viu? Grande Deus. Mateus 5, 17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei nem os profetas. Eu vim cumprir. Mateus está sapecando a espada nas costas de pregador contra o dízimo e a lei, sem saber o que. Não está estudando a Bíblia, estuda a Bíblia, meu irmão. Outro diz assim: irmão, que Cristo acabou a lei só foi até a morte de Cristo na cruz. Mateus diz: ei, é mentira isso, rapaz. Então Mateus vai provar, vai sim. Mateus 5,18 está dizendo assim, ó: porque em verdade vos digo, Cristo falando, que até que o céu e a terra passam, nem um jota, nem um tio da lei se omitirá, até que tudo seja cumprido. Rapaz, essa turma vai apanhar dos escritores. Vocês não estão pegando a Bíblia, meus filhos, para ensinar o povo? Está ensinando com o quê? Sem a Bíblia? Aí outro diz assim: irmão, é porque agora nós não ensinamos mais a lei, os crentes de hoje não aprendem mais a lei, estão debaixo da graça. Mateus diz: tu está mentindo, o escritor, o professor, é mentira. Então Mateus tem que provar, tem. Capítulo 5, 17 diz assim, ó, aleluia: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar, será chamado menor no reino do céu. Aleluia. Eu estou com a cabeça torta que eu estou estudando. Eu estou com a Bíblia, é só a Bíblia, ó. Sem a Bíblia não ensino. E ele disse: aquele que ensinar e cumprir será chamado maior no reino dos céus. Aí eu disse assim: irmão, esse negócio de profeta, irmão, acabou. Profeta foi até a lei, foi só até a cruz. Aí Paulo diz: ei, tu está mentindo, é mentira. O Senhor mandou eu escrever, tudo inspirado por Deus, por isso que eles estão na guerra com o povão. É mentira. 1 Coríntios 17, 29, eu escrevi assim, que quando os profetas falasse 1, 2, muito 3, e os demais julgasse a profecia. Aparece Mateus, diz: é mesmo, irmão Paulo, estão mentindo mesmo, que eu escrevi também, eu fui autorizado a escrever, sou profeta,
E no meu livro, capítulo 10, versículo 41, eu escrevi, isso é Mateus falando com o professor, eu escrevi que aquele que recebeu um profeta em qualidade de profeta, receberá um galardão de profeta. E Paulo disse, é mesmo, Mateus, Corinto 12, eu escrevi também, fui autorizado a escrever pelo céu, que a ele daria a outros dom de profecia. Quem fala profecia? Os escritores estão cortando o professor na espada. Estuda a Bíblia, professor, senão tu cai na vara dos escritores. Aleluia. Aí outro já está, disse assim, irmão, não, irmão, mas a lei, irmão, a lei é do Velho Testamento, aleluia, e a lei acabou, irmão, na cruz, Cristo acabou. Paulo disse, ei, tu está mentindo. Então fala, Paulo, se é mentira. Paulo está falando, Romanos 7, primeiro, Paulo disse assim, olha, todo o tempo que o homem viver, a lei tem domínio sobre ele. Bicho. E o versículo 7, Paulo disse assim, a lei porventura é pecado? De maneira nenhuma, eu não conheci o pecado se a lei não me mostrasse. Professor, tem cuidado, professor. Tu cai na vara dos escritores. Aleluia. Aí, outro diz, não, irmão, mas é porque, irmão, quem guarda a lei, aleluia, está sendo contra a graça. Paulo disse o quê? É mentira. Romanos capítulo 7, versículo 14, Paulo diz, meu filho, a lei é santa, eu que sou pecador. Irmão, meus irmãos, aquele que guarda a lei está debaixo de maldição. Paulo aparece de novo, que rapaz, tu está mentindo, professor. Professor, Romanos 7, capítulo 12, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. E Paulo disse, mas professor, a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo diz, professor, tu está mentindo, sabe por quê? Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, a lei é de Cristo. Quem ajuda o seu próximo está cumprindo a lei de Cristo. Paulo disse, mas professor, veja só, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, professor, Cristo só veio pela lei. Se não fosse a lei, Cristo não vinha. Pronto, Paulo agora desembainhou a espada. Paulo disse em Romanos capítulo 13 e versículo 8, Paulo diz, professor, contra a Bíblia, diz-me lei, quem não guarda a lei, professor, não pode amar o próximo. Misericórdia. Paulo desembaiou a espada. Professor, o homem era bom de lei, meu irmão, era doutor da lei. Paulo diz, professor, quem não guarda a lei não pode amar o próximo. Vê aí, professor, Romanos capítulo 13, versículo de número 8. E Gálatas capítulo 5 e versículo 14. Gálatas 5, 14, presta atenção. Paulo diz, professor, quem não guarda a lei, não ama o próximo, não tem a palavra de Deus. Sabe por quê, professor? Porque toda a lei foi resumida em uma só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Misericórdia. A espada de Paulo, a chibata é pesada, escritores, professores, contradiz-me lei. E Paulo disse, olha, e é por isso que está aí hoje, agora o que estou dizendo, é por isso que está aí hoje a fama, né? O bom sou eu, é a minha igreja, é a minha religião, o bom é a minha paz, eu não tenho acesso, eu estou na graça, eu estou não sei aonde. Professor melhor tem cuidado. Os escritores estão cortando vocês na chibata dos céus, aleluia. Agora veja, Paulo disse, sabe por quê? Porque a lei foi resumida em uma só palavra. Eu te pergunto, será que Cristo esbagaçou com a lei? Mas vamos andar ligeiro aqui para o nosso vídeo não ficar muito grande? Eu não estou desmentindo ninguém, eu estou lendo a Bíblia. E Paulo disse, agora eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo, qual é a lei que mata o crente. Vamos comigo aqui,
Então vamos abrir aqui, abra a sua Bíblia bem rápido. Abra em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Paulo está dizendo assim, porque se eu faço o bem que não quero, porque se eu não faço o bem que eu quero, o mal que não quero, isso faço. Versículo 20, Paulo diz, ora, se eu faço o que não quero, não é eu que faço, mas é o pecado que está em mim. O versículo 21, Paulo diz, acho esta lei em mim. Achou? Esta lei em mim, que quando eu faço o bem, ou quero fazer o bem, o mal já está comigo. Versículo 22, Paulo disse, segundo o homem exterior que eu sou, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele está dizendo, eu creio, eu acredito, eu guardo a lei de Deus. Só uma coisa, o versículo 23, pregador, contradiz-me lei. Presta atenção que Paulo está dizendo, versículo 23, diz assim, olha, mas vejo em meus membros outra lei. Aí é que é o problema. Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que é a lei de Deus. Contra a lei do meu entendimento, aleluia, que me impede, que me prende melhor debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Sabe por que ele falou lei do entendimento? Porque você lê aí, meu irmão, lê aí para mim, 7,25, ele disse, a lei não condena ninguém, eu dou graças a Deus por Cristo Jesus meu Senhor, que eu mesmo, com meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Agora o problema é que com a minha carne eu sirvo a lei do pecado e da morte. Que coisa tremenda, né, meu irmão? Olha o que Paulo disse, mas vejo em meus membros outra lei, esta lei não foi a que Cristo cumpriu na cruz, não, professor. Essa lei é a que mata o crente. E Paulo disse assim, olha, agora vamos para Gálatas, correndo aqui para ganhar o tempo. Gálatas capítulo 3, versículo 2, Paulo pergunta, o dom da pregação vem pela a obra da lei ou pela fé? Aí eu respondo, pela fé, irmão Paulo. Ele disse no versículo 10, aqui é que está o problema, por quê? Todos aqueles, pois, que está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Mas foi a lei que Cristo venceu, cumpriu, irmão? Não foi, não. Não é a lei de papai do céu, não. É a minha lei, é a tua, aquela lei assim, ninguém manda na minha vida. Eu faço. Eu quero ver quem me impede de eu fazer. Comigo a lei é seca. Esta lei, meu irmão, não é a lei que o meu pai, irmão, leia Êxodo capítulo 31, versículo 18, e Êxodo 20 e verso 6, que você vai ver que lei e mandamento saiu da boca do nosso Deus, saiu da boca dele, lei saiu da boca do nosso Deus. Agora a lei do homem, a minha lei, a nossa lei bruta, esse carrancismo, essa escolha, esse orgulho que está em nós, é esta lei que Paulo está dizendo que quem ficar debaixo da obra da lei vai ser está debaixo de maldição, porque o versículo 11 que diz que ninguém é justificado por esta lei. Esta lei, meu irmão, não foi a lei que o nosso pai venceu. Meu irmão, mais uma vez, dê um pulinho aqui no capítulo 5 de Gálatas, está aberta a Bíblia, e lê o versículo 14, porque toda lei realmente se cumpre uma só palavra, meu irmão, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não guardo a lei, se tu não guarda, irmão, tu tem coragem de pregar, ensinar essas coisas? Tu tem coragem de estar ensinando para teus irmãos que não guarda a lei, que não tem lei, que crente não tem lei, aquela embolada, sabe por quê? Porque tu não está estudando a Bíblia, meu querido. Estuda a Bíblia para ensinar. Sabe o que é que fazer? Tem uns pegando uma ruma de árvore, bota um bocado de trigo de animal e mostrando o dízimo entregue naquela época. Irmão, Deus é inimigo de imagem. Sabe por que você está mostrando imagem, pé de trigo, vaca, não sei o que lá? Porque tu não estuda a Bíblia e tu não tem um versículo na Bíblia para te cumprir, para honrar o que tu está ensinando o povo. Tu não tem. Me mostra o versículo. Qual é o livro da Bíblia que tu está mostrando o versículo para o povo que não pode dar dízimo, que não pode guardar a lei? Qual é o versículo? Diga para mim, pastor Manuel, eu não tenho nenhum.
A única coisa que eu estou mostrando é uns pés de trigo lá, umas árvores mostrando o povo, como era o dízimo daquela época, dizendo que o dízimo era entregue só pelos judeus. Não está falando a verdade, que dízimo é da família de Israel. Deus não pede, meu irmão, dízimo a fariseu. O problema do dízimo é com Deus e os filhos de Abraão. Por isso que disse em João 8:39, se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Eu vou dar um conselho para meu irmão. Examina, não estuda, não ouça serviço sem ler a Bíblia, pelo amor de Deus, não lê sem ler a Bíblia, não ouve, melhor dizer. E aí depois que você ouvir tudo, conferindo com a Bíblia, você faz uma coisa, pede perdão e desculpa ao mundo, e pede perdão ao servo. Tu tem enganado muito com esse ensinamento fraco, frágil, sem Bíblia, mostrando trigo, mostrando boi, mostrando vaca na Bíblia. A Bíblia diz que não quer imagem não tem imagem não. A Bíblia, irmão, é a palavra, a palavra que Deus deu, nosso manual para ensinar o povo. Meu irmão, que Deus te abençoe. Para de pregar isso, estuda a Bíblia. Pastor Manuel Batista, que Deus aplique em nosso coração sua palavra. Irmão, compartilha esse vídeo, compartilha. Eu não quero YouTube, não, eu quero compartilhar por causa de muitos irmãos que estão enganados sofrendo nesse mundo, com esses ensinamentos sem respaldo da palavra de Deus. Compartilha, irmão, manda, passa para 1, 2, para que o povo ouvir, para Deus abençoar aqui muitos que estão enganados com esses ensinos. Saia e entra na realidade e vai guardar a lei de Deus. A paz do Senhor Jesus. Beijo na alma, pastor Manuel Batista. Amém. A minha alegria é que eu estou mandando para o mundo esse ensinamento. Orás por nós.